Pessoal, então, oficialmente aí, boa noite a todos e a todas vocês. Sejam bem-vindos ao nosso sétimo encontro do Bonhoeffer em Contexto. E hoje nós temos aí como palestrante o Ipirangi Câmara, que vai estar nos falando sobre um tema bem interessante, né? O título, ele é bem instigante. Deixa eu pegar aqui só para falar certinho. Nem tanto no céu, nem tanto na terra, o desafio ético de encarar as demandas de seu tempo. Depois o Ipirangi vai poder se apresentar um pouquinho melhor, falar onde trabalha, tudo o que faz. Mas eu gostaria de saudar vocês com um texto do livro Ética que eu compartilhei aí com o pessoal que fez o curso. Mas um texto bem legal que nos fala um pouco sobre o ser humano, né, chamado a ser humano. E diz assim: o ser humano pode e deve ser humano. Toda mania de super-homem, todo esforço de superar o humano em si mesmo, todo heroísmo, toda feição de semideus, eliminam-se para o ser humano, porque não são verdadeiros. O ser humano real não é objeto de desprezo, nem de idolatria, e sim objeto do amor de Deus. Aqui não se violenta a variedade da riqueza criadora de Deus através da falsa uniformidade, submetendo as pessoas à força de um ideal, a um tipo, a uma determinada imagem do ser humano. O ser humano real pode, em liberdade, ser a criatura de seu Criador. Ser conformado com o encarnado significa poder ser o ser humano que realmente se é. Regeneram-se as aparências, a hipocrisia, a convulsão, a compulsão de ser algo diferente, melhor, mais ideal do que fato se é. Deus ama o ser humano real. Deus fez-se humano real. E nesse contexto dessa compreensão do ser humano que Bonhoeffer traz aqui, ele também fala então sobre o contexto da ética, né, que o Ipirangi hoje vai estar nos trazendo. Antes de passar a palavra para o Ipirangi, eu gostaria de convidar vocês para um momento de oração. Assim como estamos. Bondoso Deus e Pai, queremos te agradecer por podermos estar juntos aqui nessa noite, em mais esse encontro do Bonhoeffer em Contexto. Te agradecemos, Deus, mais uma vez pelo legado desse teu servo e queremos pedir, Deus, que tu venhas estar também usando a vida do professor Ipirangi para que assim também possamos aprender mais nessa noite, possamos nos inspirar também nessa perspectiva de ética que o Bonhoeffer nos traz. Pedimos isso no santo nome do Filho Jesus Cristo. Amém. Pessoal, então eu passo a palavra para o Ipirangi. Talvez você comece se apresentando um pouco e tal. Boa noite a todos e a todas. Um privilégio imenso poder estar com vocês aqui. Confesso que primeira vez que eu escrevi, vejam, eu sou de um contexto de protestantismo diferente de vocês, né? Eu sou batista, eu digo agora eu sou batista anônimo, né? Para não dizer ex-batista. Então a gente não tem muito contato com a perspectiva luterana que é predominante nos estudos sobre Bonhoeffer, né? Enfim, o Eliseu colocou certo, a gente admira demais quem estuda teologia, né? A produção alemã, e uma das maiores tristezas é a gente descobrir isso tarde, quando já não dá mais para estudar como a gente gostaria, né, o idioma, e aí a gente tem que se virar de qualquer jeito. Então, me sinto imensamente desafiado em poder compartilhar algumas coisas com gente tão capacitada como vocês, e realmente é uma honra.
Bom, durante muito tempo eu fui professor de teologia na Faculdade Batista do Paraná, inclusive professor do mestrado, né? Minha área sempre foi a área de filosofia, e as áreas de hermenêutica e gênero, né? Sempre lidei com isso. E sempre de uma perspectiva mais histórico-crítica, né? Considerado nos meios nossos, que agora estão soprando, não sei como é que anda nas instituições de vocês, mas na nossa um pouco um ar mais fundamentalista, né? Principalmente nesses últimos tempos, em que qualquer reflexão ela é sempre julgada de modo incorreto. E o Bonhoeffer é uma inspiração justamente porque seus professores, na sua grande maioria, né, provavelmente não, com exceção da instituição do Roger, ele não teria muito lugar hoje, eu imagino, a partir do seu pensamento em muitas das nossas instituições. O que é interessante no Bonhoeffer é justamente aliar prática e teoria. Hoje eu sou professor de instituições não confessionais, né? Eu sou professor no curso de Direito, curso de Pedagogia, curso de História, curso de Ciências Sociais. Ainda, minha disciplina principal é Pedagogia, Filosofia, Sociologia Jurídica, Filosofia Jurídica. São essas as disciplinas que eu mais trabalho. Quando agora é a minha vez de cometer os pecados, o William, vou chamar assim, William, depois você me dá um tempo, me convidou para falar, e aí aquela mania da gente dizer sim antes de refletir, né? E eu, tá bom, vamos embora, né? Sobre outra perspectiva, e aí depois você começa a ler, começa a estudar, começa a ver os outros colegas, e aí você vê a enrascada que você se meteu. Mas eu espero, pelo menos, esse é o meu compromisso, de fomentar um pouco a discussão e abrir portas, né? Eu quero compartilhar com vocês a minha tela, se o William me permitir, ativando essa possibilidade. Acho que Agora não. sim. Muito bem. Bom, a ideia, então, um pouco provocativa, nem tanto no céu, nem tanto na terra, é para trabalhar justamente as duas perspectivas fundantes da ética, né? Uma ética idealista, né? ou racionalista, fundada numa outra esfera, seja o mundo perfeito, né? Ou seja, estritamente na metafísica, e uma outra de base empirista, né? Na Terra, que chama um pouco as nossas ações para o tempo presente. No primeiro texto que eu escrevi sobre Bonhoeffer, em 2013, eu coloquei o desafio ético de encarar as demandas do nosso tempo. Mas aí você amadurece e vê que quanta pretensão você pegar um autor de um determinado período, de uma determinada época, e trazer para a sua, né? Para o seu tempo, princípios. Eu achei um pouco complicado continuar com isso, e aí resolvi fazer o inverso, né? Colocar o desafio ético de encarar as demandas do seu tempo, né? E aí, claro, com todos os problemas dessa afirmação. Bom, quais são as questões iniciais, gente, que eu tive que lidar para trazer essa fala, esse estudo? Primeiro, o problema das fontes, né? É extremamente complicado você lidar com um tema ético em Bonhoeffer
pensando nas fontes. Porque muitas fontes não são originais no sentido de completas, foram nos trazidas de segunda mão, né, através de biógrafos, recortes de textos, de anotações de alunos, né? Enfim, você lidar com isso é um desafio imenso, principalmente pela dificuldade que você tem para lidar com textos assim. Você lidando com textos diretos dos autores já é extremamente difícil. Quando você pega uma tentativa de recorte, é problemática. A mesma coisa, por exemplo, de tratar de ética do Spinoza, por exemplo, né? O mesmo problema, e de outros autores, enfim. Então, eu preciso pontuar isso com vocês. E quando eu digo o problema das fontes, eu digo, inclusive, o problema da língua original, né? Então, vocês sabem a imensa dificuldade que mesmo nas traduções, existe um lema, né? Que todo tradutor é um traidor, né? E é verdade, né? Você não consegue ser fiel por milhões de motivos. Então, lida com português e alguma outra fonte em inglês, as dificuldades são imensas, né? Bom, lidar com o imaginário também é um desafio. Por quê? Porque o Bonhoeffer é um sujeito que traz sobre ele uma aura que eu nem sei se ele mesmo suportaria, que é do teólogo que enfrentou Hitler, né? Então, querendo ou não, aquela coisa de você tomar cuidado com as críticas que você vai fazer, porque senão você pode ferir susceptibilidades, né? E aí é um problema. Sempre que você vai falar, principalmente por ser eu acho que quem conhece o Bonhoeffer, fora da tradição, eu vou pensar na minha tradição, que é uma tradição batista, que é dependente da americana, né? Infelizmente, né? A não ser quando a gente vai buscar fora, a gente vai na Alemanha, mas fora isso, você lidar com um teólogo que é um ícone, né? Ele é um ícone, porque ele não só se opõe, né, se posiciona frente a toda a questão do Reich, do nazismo, enfim, da própria questão da igreja alemã, do luteranismo, a crítica que ele faz, mas ele é um sujeito que alia teoria e prática, né? E isso que é uma coisa bem bacana. Ele é um sujeito que fala do discipulado porque ele vive o discipulado, ele vai lá, né? Lida com comunidades, lida com crianças, ele é um professor de seminário também, né? Então é uma pessoa engajada. Mas, querendo ou não, a gente tem que lidar com o imaginário. Um outro desafio é confundir o Bonhoeffer com as suas influências. Então, você tem o pai do Bonhoeffer, que estuda com um dos principais sujeitos do campo da psiquiatria, né? Inclusive, você tem uma das áreas do cérebro, né? Quando estuda, ligada com o mentor do pai do Bonhoeffer, né? Que é a área de Broca, né? Se eu não me engano. Mas aí você tem Anak, você tem Bultmann, você tem a relação mesmo ou não distante com o Barth, você tem Schleiermacher, você tem uma porção de gente. E aí os filósofos, você tem o Hegel, que está sempre no horizonte, você tem o Kant, você tem o Nietzsche, e você tem uma porção de gente. E aí aquela coisa, quando é o sujeito e quando é que são as influências dele? E a gente fica desafiado a tentar fazer isso, né?
E aí eu não sei o quanto é injusto, né? Com Bonhoeffer, você ficar tentando dizer, não, mas isso é ele ou é outro sujeito? Tanto é, eu não sei se essa é a impressão que vocês têm, mas é a impressão que eu tenho, de tanta influência quando eu digo influência, eu digo lidar com os ambientes liberais, da teologia dita liberal, né? Você não observa muito isso facilmente nele, né? E é impressionante, se você não conhecesse a história do Bonhoeffer, você nunca diria que ele tinha tido contato com gente considerada, entre aspas, né, liberal, da teologia liberal, né? Porque você não vê isso, pelo menos eu não consigo enxergar isso tão facilmente. Eu até disse para o William na última aula que eu consigo encontrar mais influência pietista nele, né, do que liberal, né? Pode ser também uma interpretação equivocada a minha. Bom, no caso da ética, é importante perceber também com quem ele dialoga, porque ele não está escrevendo uma ética sozinho, ele está dialogando com alguém. Ainda que a gente não enxergue, eu vou fazer duas apostas aqui, eu consigo enxergar muito bem isso. Bom, outro problema também que a gente tem é a arqueologia das suas ideias, né? É tentar fazer isso, esse exercício de pensar de onde está vindo isso aqui, né? É da teologia dele, né? Não é, é uma teologia própria. Com quem é? Muita gente diz que ele tem uma influência muito grande do Trost, né? É, é, eu queria poder me dedicar a isso, porque quanto mais você estuda esses homens, mais coisas você tem que estudar. Parece que assim, abre uma chave de um horizonte enorme, daqui a pouco você está endividado de tanto livro, de tanta pesquisa. É um negócio assim desafiador. E um outro também desafio é compreender a teologia do Bonhoeffer sem colocar a nossa teologia nele, né? Que também é um desafio. Você olha um autor e você começa a colocar nesse autor coisas que ele não está dizendo, coisas que você está entendendo, que você está compreendendo. No caso nosso do Brasil, mais do que nunca você se sente desafiado a encontrar um ícone, né? Alguém que dê voz a isso. Então, eu preciso deixar muito bem claro para vocês que eu estou lidando com todas essas questões e, assim, pisando em ovos com cada uma delas, né? E gostaria até de poder me dedicar um pouco mais a explicar isso. Bom, eu vou tomar a obra ética do Bonhoeffer. No meu artigo de 2013, eu faço uma coisa que hoje eu acho assim coisa de adolescente, que era a tentativa de tratar de ética e de resistência e submissão ao mesmo tempo. E com pitada de discipulado e outras, eu falei, meu Deus do céu, como é que alguém pode ter coragem de fazer um negócio desse? Né? Chega a ser absurdo. Né? Bom, os meus desafios com essa obra, primeiro, o caráter fragmentário dela. Né? Então, assim, você tem que saber que parte você está lidando, quem é que escreveu, como é que você foi montando isso. Né? No caso dessa tradução que a gente tem, eu sinto falta de uma coisa que a gente tem muito em alguns outros livros, a filosofia tem muito isso, que é a identificação do fragmento a partir do texto que você está lendo. Né? Então, supondo lá, B14, B15, enfim, aí você sabe que isso aqui foi um enxerto. Você tem nas notas de rodapé, ou tem que voltar na introdução para tentar fazer isso, ou na introdução de outras éticas, né, do Bonhoeffer para tentar fazer isso. Lembrar também, gente, que ninguém qual é a expressão? Ninguém uma expressão que o usava, que assim, nada é quimicamente puro, ou seja, mesmo o Bettinger, ele tem a sua percepção na organização, e os outros também. A gente não pode imaginar que, por tanto esforço que ele tenha feito, que ele não tenha o comprometimento dele, a visão dele, né?
A gente vê muito isso quando vai estudar Nietzsche, na maldade que a irmã dele fez, né? Tomando decisões sobre o que ela achava que deveria ir, o que não deveria ir, o tipo de interpretação, enfim, e retomar também com quem ele dialoga, na minha percepção. E aí eu quero convidar vocês, nesse momento, de verdade, a que sejam meus críticos, tá? Que me apontem coisas. Olha, Ipirangi, eu acho que você, nesse momento, não entendeu bem. Por quê? Porque eu estou escrevendo o texto que dá chamada a essa fala, né? Nem tanto o céu, nem tanto a terra, na terra, e que eu gostaria de ter compartilhado, mas eu só consegui terminar a introdução e a primeira parte, não consegui terminar tudo, por uma série de motivos, né? Mas eu gostaria de fazer isso. Bom, quando a gente vai estudar ética, não tem como a gente não lembrar de que perspectiva ética a gente está encarando o livro. Tá? Eu considero que no Brasil, minha opinião, a gente confunde ética com moral. Tá? Então, aquilo que hoje, normalmente, pelo menos nos cursos de graduação, a gente chama de ética, a gente deveria chamar de moral. Então, os códigos que a gente tem, ao invés de serem códigos de ética, eles deveriam ser códigos morais. Por quê? Porque, na minha perspectiva, na moralidade, a gente não discute, a gente obedece. Então, um código moral, ele não te propõe a possibilidade de você discutir, olha, isso você pode fazer desse jeito, isso você pode fazer daquele outro. Não, o código moral, né? Até se a gente for buscar a ideia do latim, mores e outras coisas mais, a gente vai ter esse entendimento de que é de obediência. Já a ética, não. A ética é, de antemão, a avaliação de princípios e valores que a gente usa para tomar uma decisão. A gente pode ou não utilizar um determinado código moral para servir de balizador. Né? Eu posso usar uma Bíblia, um código, e dizer, não, eu vou ir da minha decisão, levando em consideração isso. Mas ética sempre é uma avaliação. Né? Então, nunca é uma tomada de decisão puramente de obediência. Tá? E o campo da ética se insere na crítica, num campo da filosofia, que faz justamente aquilo que é a crítica da ética, no sentido de ethos, daquilo que te é próprio, daquilo que você vai usar, que você vai considerar como fundamental para tomar a sua decisão, e aquilo que é ético no sentido, aquilo que é moral no sentido de que é cultural, de que é normativo, que pode estar inscrito no imaginário, pode estar presente numa cultura, ou pode estar presente num determinado código. Né? E aí a gente tem algumas vertentes éticas. Eu só estou relembrando isso para a gente poder se situar. Né? A ética teleológica, que é aquela coisa do fim, do telos, né? O que vai definir a minha escolha é a finalidade que eu quero atingir. Então, eu quero atingir uma determinada finalidade, eu vou fazer uso de determinados princípios. A deontológica, que eu acredito que seja uma das que o Bonhoeffer dialoga, né? A do dever ser, né? A utilitarista, né? Em que a gente resume naquela velha fórmula, né? De maior número de felicidade, a maior felicidade possível por maior número, em detrimento da menor dor possível, né? Fundamentada no Jeremy Bentham e no Stuart Mills, e a ética da responsabilidade, que um pouco está presente também no Bonhoeffer, embora eu não sei se hoje, né, eu já advoguei isso no passado, se ele assume de verdade como a corrente da responsabilidade hoje assume, um pouco com Max Weber, um pouco com tantos outros,
Eu acho que talvez, mas não sei. Bom, eu acho que no livro Ética, o Bonhoeffer dialoga dois sujeitos principais. Um, eu tenho certeza absoluta, absoluta, absoluta. Desculpa, a gente não tem certeza absoluta. Um, eu tenho uma aposta muito grande, que é o Kant. Me parece que todo o arcabouço do livro Ética, ou toda a montagem ética do Bonhoeffer, é um diálogo com Kant. Ou seja, ele parte de Kant, porque Kant tem muito bem definido algumas coisas que o Bonhoeffer vai dialogar, vai contrapor, e também o Nietzsche. Me parece que o Nietzsche é, assim, gente, é chutômetro, tá? É um leitor de cabeceira do... que o Bonhoeffer é um leitor tem o Nietzsche de cabeceira, ele admira o Nietzsche. Né? Ele sabe dos limites do Nietzsche, mas parece que ele gosta muito do Nietzsche. Ele diz que o Nietzsche, por exemplo, acerta em algumas coisas. Né? Por exemplo, na superação dessa coisa do bem e do mal. E o Bonhoeffer vai falar que isso é um problema. Né? Nesse sentido, o Nietzsche coloca a situação. Mas também ele tem um problema com o Nietzsche, porque o Nietzsche ele é o sujeito que diz o seguinte, olha, a gente deve, boa parte das nossas, eu vou usar essas expressões, não quero dizer que são de Nietzsche, mas boa parte das nossas doenças e das nossas neuroses, porque toda a nossa ética ela é fundada num mundo que não é o nosso. E aí a gente tem um problema com Platão e a gente tem um problema com Agostinho, com todo o racionalismo cristão, porque funda uma ética não na Terra, né? Funda uma ética num outro mundo, no mundo das ideias, no mundo transcendental, em qualquer outra coisa que não seja nossa. E a gente entra numa crise muito profunda quando a gente tem o exercício da vida. Né? Não sei quantos de vocês aqui assistiram aquele filme O Advogado do Diabo. Né? Acho que é O Advogado do Diabo mesmo o nome. É O Advogado do Diabo, meu Deus, com Keanu Reeves. Eu acho que é. E tem uma cena muito interessante que o Keanu Reeves faz. Keanu Reeves e Al Pacino. Não sei se é Al Pacino. Não sei se é o Al Pacino. Bom, depois eu relembro disso. E ele diz assim: olha, o seu Deus é muito interessante, né? Ele coloca os desejos em vocês e depois proíbe vocês de usar. Né? Então, você tem uma porção de desejos, foi Deus que colocou os desejos em vocês, e na hora de vocês usufruírem, vem a consciência culpada, vem uma série de coisas. Então, vocês têm um problema muito grande com isso. Bom, e o Kant, e aí eu quero sugerir para vocês dois textos. Um texto importante do Kant, bem facinho de ler, que é a fundamentação da metafísica dos costumes. Na fundamentação da metafísica dos costumes, numa tradução bem simplória da Martin Claret, ela reúne dois outros textos que também estão presentes no diálogo que o Bonhoeffer faz com Kant no texto dele, que é Resposta à Pergunta o que é esclarecimento, que é um texto muito interessante. Eu acho que para entender ética valeria muito a pena vocês lerem esse texto, para quem não leu. Né? E uma outra coisa que é uma conversa que ele tem com Benjamin Constant. Então, olha só, o Kant diz, eu vou fazer assim, gente, de forma muito simplória, por favor, que não é a nossa ênfase aqui. Né? Quando ele trata a sua ideia de imperativo, ele diz que você tem que estar sujeito a uma lei, né? A uma lei máxima, é uma lei da sua razão. O seu compromisso ético vai obedecer à sua máxima compreensão racional, à sua maioridade. Então você tem que obedecer a uma lei porque você quer. Ninguém te impõe essa lei.
Isso é uma coisa da tua própria liberdade, da tua própria capacidade de autonomia. Você é um sujeito autônomo a tal ponto que você estabelece para você uma lei e você se submete a ela sem qualquer problema em relação a isso. Para Kant, no entanto, é fundamental que você tenha consciência da sua liberdade, né? Você é autônomo, né? Você só é liberto no momento em que você compreende a necessidade de maioridade, de crescer, né? A partir de uma crença plena na capacidade da razão, né? A razão dá conta de tocar a vida humana, e esse tipo de compreensão também leva à criação de uma série de princípios que nos permitem decidir de antemão entre o bem e o mal, tá? Então, assim, a ética já te possibilita isso, que é uma coisa que o Bonhoeffer vai criticar, né? Que é essa coisa de você decidir a priori uma situação. Ou seja, você já vai para a vida com os princípios que vão te ajudar a tomar as escolhas, mesmo sem saber de antemão qual é a realidade concreta que você vai lidar. Então, mesmo sem saber a realidade concreta, você vai ter que tomar essas decisões. Então, o Bonhoeffer vai dialogar com esses dois sujeitos, pena que a gente não vai poder se aprofundar muito neles, né? Gostaria de fazer, eu acho que valeria a pena, viu, William, você encabeçar no futuro uma discussão só sobre ética, onde a gente pudesse trabalhar muito esse livro e trabalhar os autores, enfim. Bom, o Bonhoeffer, então, ele propõe suspender a reflexão ética, que se baseia justamente naqueles pressupostos do Kant e também do Nietzsche, na escolha entre o bem e o mal, pela ética cristã, que tem outro pressuposto. E olha o tamanho do desafio que ele propõe. Ele diz assim, ó, vamos acabar com o projeto da ética, tal qual a gente conhece, e vamos colocar no lugar dela a ética cristã. Eu não sei se o Bonhoeffer tem consciência do tamanho do problema. Ele tem, ele diz que tem. Ele sabe do problema dele. Mas eu não sei se ele está propondo isso para todo mundo ou se ele só está propondo isso para o ambiente cristão. De qualquer maneira, eu estou tomando essa consciência, levando em consideração os argumentos teológicos que ele está colocando, né? Então, ele vai dizer que a noção do bem e do mal parece ser o alvo de toda reflexão ética. E é verdade, porque toda reflexão ética parte disso. Como é que eu posso tomar a melhor decisão, né? Uma decisão em relação ao bem. E aí o Bonhoeffer vai dizer que a primeira tarefa da ética cristã, como ele está propondo, consiste justamente em suspender esse saber. E aí, com o ataque às premissas das demais concepções éticas, né, ela está em posição solitária, a ética cristã. E aí, por isso, cabe-se fazer a pergunta se faz sentido falar em, eu botei ética aqui, né, desculpa aqui, eu só vou consertar isso aqui, que é a mania de quem tem toque, se faz sentido falar em ética cristã. Não sei se voltou a compartilhar, gente. Alguém pode me sinalizar se eu voltei a compartilhar? Não Não, apareceu. ainda não. Então, eu vou compartilhar de novo aqui. Bom, troquei a outra coisa. Se faz sentido em compartilhar a ética cristã. Se assim mesmo fazemos, isso só pode significar que a ética cristã reivindica tematizar a origem de toda preocupação ética, pretende, como crítica a toda a ética, ser a concepção ética única. Então, o que o Bonhoeffer está pretendendo no seu livro? Olha, eu quero estabelecer uma concepção ética única. E essa concepção ética única ela vai romper com o principal
exercício de toda a ética, que é a escolha entre o bem e o mal. Então, assim, a gente vai, eu vou propor a superação disso. Aí a gente vai ver agora como é que ele propõe fazer isso, tá? A ética de Bonhoeffer tem como núcleo principal, então, a separação entre o homem e Deus. E ele diz o seguinte: olha, a gente tem um problema sério, né? Que é essa autonomia que o homem acha que tem e essa capacidade que ele acha que tem. Isso se deve, na compreensão do Bonhoeffer, a partir do momento em que o homem se separou de Deus. O problema do bem e o mal, ele só existe porque houve essa separação entre o homem e Deus. Porque isso não é um problema para Deus, porque Deus conhece todas as coisas por excelência. E, na verdade, o homem jamais deveria ter se separado de Deus, porque se ele se separasse de Deus, ele não teria esse problema de ter que decidir entre o bem e o mal. Ele teria sempre o conhecimento do que é certo fazer em qualquer circunstância. E aí a superação só é possível se o homem se voltar para Deus. Se ele se voltar para Deus, e aqui um exercício de fé, que é uma coisa que eu fiquei batendo muito, né? Falei, como é que é essa volta para Deus? Essa coisa de assumir Deus na vida, né? Seria uma coisa de intuição, tipo, eu me converti lá, resolvi seguir a Deus e automaticamente, intuitivamente eu vou ter isso, que é uma coisa que persegue a gente na leitura de ética o tempo inteiro. Mas para Bonhoeffer, isso é fundamental, né? O ser humano sabe o que é bom e o que é mal. Mas como ele não é a origem, como ele adquire esse saber unicamente na separação de origem, o bem do mal que conhece, o bem e o mal que conhece não são o bem e o mal de Deus, mas o bem e o mal contra Deus. E justamente por isso, porque ele se afastou de Deus, né? Então é como se ele tivesse que sozinho descobrir o que é bem e o que é mal. E justamente essa descoberta do que é bem e mal sempre vai ser um se voltar contra Deus. Por quê? Porque vai ser sempre um questionar na ação concreta a compreensão inteira que Deus tem. Bom, vamos lá. O ser humano que rompe com Deus, né, é um ser humano dividido. Isso aqui são pré-compreensões para chegar lá onde eu quero chegar. Tá? O ser humano que rompe com Deus é um ser humano dividido. Sempre vai ser um ser humano dividido. E só há uma possibilidade de ele superar essa divisão. Ele é sempre dividido no sentido de que ele nunca é completo, de que ele sempre vai estar em conflito e de que ele nunca, por mais boa intenção que ele tenha, ele nunca vai saber qual é a melhor decisão, se ele acertou ou não. Então, a possibilidade de superar essa desunião é através do autoconhecimento. O autoconhecimento é justamente essa compreensão de que ele é um ser dividido enquanto afastado de Deus. E o autoconhecimento permite que ele enxergue sua completa fragmentação e, consequentemente, a possibilidade de que qualquer agir ético acertado, né, a possibilidade de qualquer agir ético acertado, tendo como única opção voltar-se para Deus. Então, aquela coisa do Kant, de você usar a sua razão, né, de forma autônoma, como aquela que vai te guiar, em Bonhoeffer se transforma a necessidade de você voltar-se para Deus. Então, Deus seria a razão máxima das tuas decisões. O teu compromisso com Deus, a tua volta para Deus, que só se dá através de fé, é que seria o teu imperativo categórico, né? Então, assim, o imperativo categórico seria fazer a vontade de Deus, porque agora você se uniu com Deus, né? Não há mais diferença entre você e Deus, o que vai ser entendido na compreensão do Bonhoeffer na encarnação de Cristo, né? Que é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco. E duas passagens que eu estou citando do Bonhoeffer é: o autoconhecimento é o interminável esforço do ser humano de superar, mediante o pensamento, a desunião consigo mesmo
distinguindo-se incessantemente de si mesmo. É o interminável esforço do ser humano de chegar à unidade consigo. Desculpa essa separação, tá, gente? É consigo junto, tá? Não vou tirar daqui para. Depois eu conserto quando eu mandar para vocês os slides. Então, conhecer significa agora estabelecer o relacionamento consigo mesmo, significa reconhecer-se a si mesmo em tudo e tudo em si mesmo. Desta forma, tudo se divide para o ser humano separado de Deus. O ser e o dever, a vida e a lei, saber e fazer, ideia e realidade, razão e instinto, dever e desejo, opinião e proveito, o necessário e o opcional, o conquistado e o genial, o geral e o concreto, o individual e o coletivo, mas também verdade, justiça, beleza e amor se polarizam bem como prazer e tédio, felicidade e sofrimento. Quando você olha para dentro de você e você faz esse exercício de autoconhecimento, você se vê um ser extremamente fragmentado e você só tem uma opção, voltar-se para Deus. Então, o autoconhecimento te possibilita tudo isso. Ao contrário daquela aposta na razão que pode tudo, no ser autônomo, que tem que dar um salto, né, de fé, como Kant fala, na resposta à pergunta o que é esclarecimento, deixa a tua vida de ser criança, deixa de ser guiado pelos outros, né? Deixa de usar um médico como guia da tua consciência, né? Um outro ser, uma coisa heterônoma, deixa de depender dos outros e depende de você mesmo, usando a plena capacidade da tua razão. E aí o Bonhoeffer vai dizer, ó, quando você começa a fazer esse exercício, você vai se sentir um ser extremamente solitário, fragmentado, em crise o tempo todo. Por quê? Porque você vai se reconhecer afastado da fonte primeira de toda boa decisão ética. Por isso que toda boa decisão ética tem que começar com Deus e com a reunião de Deus, com Deus. E aí o Bonhoeffer propõe substituir aquilo que é o foco da ética, que é o conhecimento do bem e do mal, por vontade de Deus. Ele diz assim, olha, o que você precisa na tua ação, no mundo, é saber qual é a vontade de Deus. Tá? E aí a gente lê o Bonhoeffer, bom, que coisa fácil, né? Substituir a vontade, o bem e o mal por vontade de Deus. Né? E aí a gente vai dialogando com o Bonhoeffer quando a gente está lendo, né? E a gente fica, tá, mas isso aí, beleza. Que coisa ótima que você fez, né? Substituir uma coisa que eu tenho crise por outra que eu tenho mais crise ainda. Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? E aí ele mesmo, né, vai respondendo, né? Porque a gente pergunta, o que significa saber o que é a vontade de Deus? Como é que eu sei o que é a vontade de Deus? Né? E aí o Bonhoeffer vai dizer que, a partir do momento que essa é uma pergunta que se renova diariamente, essa é uma pergunta que esses trechos assim meio incompreensíveis são os escritos que eu vou fazendo no livro e na hora de transcrever falta uma outra palavra. A ideia é o seguinte, essa é uma pergunta que se renova diariamente. Então, assim, não adianta você achar que vontade de Deus é alguma coisa que você guarda dentro do bolso e que você usou hoje e amanhã você tira do bolso a vontade de Deus e você vai usar novamente. A ideia do Bonhoeffer é que ela se renova diariamente a partir do caso concreto, concordando. Lembram do maná, daquele exemplo do maná do Antigo Testamento? É a mesma coisa. Né? O maná só serve para hoje. Se você guarda o maná, ele apodrece. Né? Então, assim, não adianta você usar essa compreensão que foi vontade de Deus para um determinado caso específico, porque amanhã ela vai se renovar completamente. A liberdade de Jesus, desculpem aqui o Jesus minúsculo, né? Foi um erro na hora de colocar no texto. A liberdade de Jesus não é a escolha arbitrária de uma entre incontáveis possibilidades, como o sujeito ético, da perspectiva kantiana, tem.
né? Sempre milhões ou várias possibilidades antes de tomar uma decisão. Antes consiste justamente na completa simplicidade da sua ação, para a qual nunca existem. Eu acho que o Pirangi caiu. Achei que tinha sido eu que caí. Ele volta. Vou mandar o WhatsApp para ele. Por favor, façam Voltou. Voltou? Voltou. Eu acho que tinha caído. Caiu. Tá, eu vou compartilhar de novo então a tela. Deixa eu, antes de compartilhar a tela, já consertar isso aqui, que é triste isso aqui. Bom. Em outras palavras, porque o saber a respeito do próprio bem e mal, porque a noção de Jesus Cristo remete o ser humano inteiramente a Jesus Cristo. Surge aqui um discernimento diariamente novo e autêntico, que se caracteriza justamente pela exclusão de todas as outras fontes de saber a respeito da vontade de Deus. Esse examinar nasce do saber-se guardado, sustentado e guiado pela vontade de Deus, do saber acerca da graciosa unidade, já concedida com a vontade de Deus, e procura robustecer esse saber dia após dia na vida concreta. Por conseguinte, não é um examinar altivo, nem desalentado, mas humilde e confiante, um discernir em liberdade para a palavra de Deus sempre nova, na simplicidade da palavra de Deus sempre una. É um examinar que não questiona mais a unidade recuperada em Jesus com a origem, antes pressupõe e, não obstante, deve obtê-la de novo. O que é isso? Através da fé, você está em Deus, você se reúne novamente com Deus. Então, todas as suas decisões, sempre em última instância, dirigidas por Deus. Então, você sempre vai saber qual é a vontade de Deus. Você não vai ter dúvida. Aquela decisão que você vai tomar sempre será, em última instância, garantida por Deus. Aí você pergunta, mas como é possível isso? Através da fé. É uma entrega total. É uma vida de entrega total. Você não tem mais dúvida. Você não é mais o sujeito dividido. Você é o sujeito que, embora tenha a crise de tomar a decisão, não tem a crise de saber se essa vai ser uma decisão certa ou errada, porque você está fazendo a vontade de Deus. Em última instância, o que é interessante, Deus vai garantir que essa vontade dele prevaleça. Então, ele é responsável, ao final das contas, né, pelo sucesso da tua decisão. E aí eu bolei um modelinho aqui de como é que seria esse processo ético do Bonhoeffer. Então, primeiro, você não tem a prioris nenhum, você não tem princípio em você, tá? Você é um homem, você é uma mulher que confia em Deus, que entrega a sua vida para Ele, que você vive por fé, etc, etc. Ok? O que você faz? Você tem uma situação, um caso concreto. Eu vou dar alguns exemplos lá. Qualquer que seja esse caso. O que eu faço agora? Então, você primeiro olha para o caso concreto. Então, você tem que ter duas questões muito claras em você. Primeiro, você precisa saber que você está em Cristo. Tá? Você precisa saber disso em fé. Tá? Cristo fez a tua reunião com Deus. Acabou. Isso não é uma coisa que depende de você. Ele já fez essa reunião. Tá? Ele colocou você de novo em comunhão com Deus e harmonia com Deus, e ele vai estar presente com você nas decisões. Pronto. A vontade de Deus sempre tem que ser a motivadora da tua ação.
Então, toda vez que você vai tomar uma decisão, você tem que pensar assim, é essa a vontade de Deus. Pronto, acabou. Né? Claro, nas indicações que eu estou fazendo aqui, vocês vão ter os princípios que o Bonhoeffer coloca como isso. Bom, aí a ação ética, né? A ação que você vai tomar, né? A decisão que você vai tomar. Primeiro, nunca é livre de culpa. Então, não imagina que você tomando uma decisão, mesmo sabendo que é vontade de Deus, mesmo sabendo que Deus está te motivando, que você não vai se sentir culpado. E é interessante essa compreensão, né? Porque a gente imagina o seguinte, vou tomar essa decisão, ótimo, é a vontade de Deus, estou tranquilo. Então, o Bonhoeffer diz, separa esse negócio de sentir culpa de você, porque o sentir culpa vai fazer parte do processo, porque isso aí já é uma questão da humanidade. Tá? Então, assim, não imagina que você vai tomar uma decisão, qualquer que seja, ela não vai se sentir culpado. Né? Seguindo, você precisa, na ação ética, lembrar que quem vai justificar é Deus, não você. E isso pela fé, porque no final das contas, Deus que sabe tudo, Deus que vê o fim da história, Deus que sabe todas as coisas que você não sabe, é quem tem que justificar você. Por quê? Porque você tomou essa decisão comprometido em fazer a vontade dele. Então, não cabe a você justificar a sua decisão, cabe a você agir. E o resultado, sempre na sua ação, primeiro, que a vontade de Deus tem que se sobressair, isso tem que estar completo. E aí, claro, gente, a gente vai ter que ir para o discipulado, a gente vai ter que ir para todos os outros textos do Bonhoeffer para mostrar que vida cristã não é brincadeira, né? É uma entrega completa. Assim, você não está brincando de ser membro da igreja, você não está brincando de cantar Castelo Forte. Você é um sujeito que está vivendo integralmente tudo que você está falando, tudo que você colocou como meta. E eu confesso, é um desafio tremendo. Né? E aí, no agir ético, tem uma coisa interessante. Né? A vida humana é o seu maior bem. Por quê? Porque Jesus veio, na compreensão do Bonhoeffer, fazer a reconciliação do mundo com ele. E o mundo, você não pode superar, da vida humana. Então, a vida humana, o maior bem para a vida humana, é resultado dessa tomada tua de decisão. Então, numa decisão ética que você tenha que tomar entre fazer bem para uma instituição e fazer bem para uma vida humana, você tem que fazer para a vida humana. Vamos pegar aqui um exemplo que vocês conhecem, que é o da mulher pega em adultério. Lembram disso? Eu sempre brinco, porque eu digo que quando eu era desse mundo eu sabia exatamente os textos, mas é João 8 que eu acho, né? Quando Jesus está com a mulher adúltera, e aí o pessoal coloca ele num jogo, numa sinuca de bico, né? Como diz o pessoal, que é o seguinte, ó, essa mulher foi pega em adultério. Eu acho que é João 8, né? Essa mulher foi pega em adultério. O que diz o texto? Né? O que diz a tradição? Que quando alguém é pego em adultério, embora eles tenham colocado o homem de fora, tem que acontecer o quê? Tem que apedrejar. Então, se você veio cumprir a palavra de Deus, né? E aqui é importante que a gente não tenha em mente que eles estão falando de Bíblia Sagrada, tal qual conhecemos hoje, né? Se você veio cumprir a palavra de Deus, então agora você tem que apoiar o apedrejar essa mulher. Mas tem um outro problema, vamos colocar ele numa situação difícil. Por quê? Porque se ele cumprir a palavra, ele vai ter um outro problema, né? Como é que fica a questão dele de vida? Vim para trazer vida, vida é abundante, de recuperar as pessoas, de recuperar o ser humano, se a gente vai matar essa mulher. E aí Jesus coloca aquilo que é o maior motivador da vontade de Deus, que é a recuperação humana, né? Que é tornar o ser humano um ser humano melhor. E aí o resultado é sempre a vida humana como o maior bem. Deve-se examinar realmente qual é a vontade de Deus, o que é certo em cada situação,
o que agrada a Deus, pois a vida e a ação devem ser concretas. Haverá fé de que Deus, com certeza, revelará a sua vontade a quem humildemente o pedir. E aí eu pergunto para vocês, né? Uma pergunta retórica. Qual é a possibilidade de que você saiba exatamente qual é a vontade de Deus? Aí eu vou fazer um apelo a um livro que eu li há muitos anos atrás, de uma autora chamada acho que é Marilyn Christensen, eu acho. O que acontece quando as mulheres oram? O livro é esse. A autora, eu acho que é essa. Ela diz o seguinte: você acha que Deus vai se revelar a você buscando ele de vez em quando? Então Deus só vai se revelar a você se você o busca diligentemente. Então essa é a perspectiva do Bonhoeffer. Então se você não está ligado com Deus, você não vai saber a vontade de Deus. Então assim, não dá para separar a vida de Deus, né? É aquela vida o tempo inteiro. Aí aqui eu recordo de um texto no Antigo Testamento de Samuel. Vocês lembram que Ana coloca o Samuel no Eli, não é isso? Aos cuidados do Eli, né? E aí, num determinado momento que o Samuel está dormindo, ele ouve uma voz. E aí ele, assustado, vai conversar com Eli, perguntar se foi Eli, né? Por quê? Porque o Samuel conhecia muito bem Eli. Conhecia tudo de Eli, conhecia tudo de sacerdócio, conhecia tudo de como é que as coisas funcionavam. Só que o Eli diz para ele, quando você ouvir essa voz de novo, você vai ter que colocar em prática uma outra coisa, que você ainda não experimentou, que é falar direto com a fonte, né? E aí, quando você ouvir, eu acho que a expressão correta é fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É isso, né? A expressão correta. Então, agora, quando você tiver, é exatamente isso que você tem que fazer. É Deus, e agora? Lembram daquele texto que era célebre, eu não sei como é que é no mundo luterano, mas entre os batistas isso era muito presente. O que faria Jesus em seus passos, eu acho que era o nome do livro, né? E é bem interessante que antes de tomar qualquer decisão, você fazia essa pergunta, né? E agora? O que Jesus faria? E aí eu dou alguns exemplos de caso concreto, né? Então, por exemplo, o Bonhoeffer, ele critica o fanatismo. E ele diz assim, você tem que tomar cuidado para não ser um fanático rigoroso, né? Então, as tuas ações têm que impedir que você seja fanático. Claro, gente, a gente teria que se debruçar sobre cada um desses casos concretos. Tá? Eu só estou mostrando que, no Ética, ele trata disso. Ele trata da inviolabilidade do corpo. Então, assim, ninguém pode tomar o seu corpo sem a sua permissão. Isso aqui, desde a agressão física até a questão das violências psicológicas, sexuais, o princípio é o mesmo. Ele fala da violação da liberdade, né? Tanto da questão da escravidão, né? E aqui, embora tenha um diálogo com o Novo Testamento que vale a pena a gente discutir, né? Mas ele aponta isso como um problema. A mentira justificada. E aí ele se vira contra Kant, que ele diz, inclusive, que é um exemplo grotesco do Kant. Nesse texto, a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, o Kant usa um exemplo que é bem interessante, né? Foi traduzido de diversas maneiras, que é mais ou menos o seguinte. Imagina que você está em casa e um amigo teu está escondido dentro da tua casa fugindo de um assassino. Um assassino está perseguindo o teu amigo. E aí o assassino bate na tua casa e pergunta, fulano de tal está aí? Qual é a resposta que você deveria dar? O Kant diz
com base na ética dele, que você não pode mentir, que a responsabilidade não é tua, que a tua responsabilidade é sempre dizer a vontade, a verdade. Ou seja, fulano está aqui. Se o cara vai matar ou não, não é problema teu. O teu problema é seguir exatamente aquilo que a tua mente diz que é correto, né? Que a lei universal determinou. Não minta nunca. E o Bonhoeffer vai dizer, erro grotesco do Kant. Nesse sentido, para proteger a vida humana, você tem que mentir. Olha que coisa interessante, né? Então, a vontade de Deus, nesse momento, é minta, né? E deixa que Deus vai tratar disso depois. Olha que coisa interessante, que é a coisa da mentira justificada, que vale a pena a gente discutir depois, valeria muito a pena isso. A questão da militância, né? E aí ele coloca, se eu não me engano, eu acho que é nos Estados Unidos, o exemplo dos 7 jovens negros, né? Que várias partes do mundo se mobilizaram, e na Alemanha os líderes religiosos disseram, não vamos nos meter nisso, porque isso foge da nossa alçada. E aí existem questões humanitárias que são maior, que exigem o nosso comprometimento, o comprometimento de todo mundo, né? Ele fala também da questão do último recurso. O exemplo que ele usa é a guerra, né, como último recurso, mas que vale, inclusive, para o enfrentamento que ele tem com Hitler, né, que é a coisa do último recurso. Ele coloca de forma clara que o aborto, na perspectiva dele, é assassinato, né? Querendo ou não, independente de qualquer circunstância, você está assassinando uma vida, mas na nota de rodapé ele diz que é um problema quando você tem que decidir entre a saúde da mãe e a criança. E aí ele não tem resposta certa e ele não desenvolveu isso adequadamente, que é um dos problemas que a gente tem nos textos. Um outro caso concreto é o suicídio, e que ele diz que o suicídio, quando você quer fugir da vida por causa de um problema, é uma decisão equivocada, errada. Mas quando você coloca a sua vida em prol de uma causa maior, então o suicídio é aceitável, né? Quando você coloca a tua vida para salvar a vida de muito mais pessoas, de muito mais gente, então isso é admitida. E a questão da contracepção. Então, ela é permitida quando o casal, em comum acordo, toma a decisão de evitar a criança. E o Bonhoeffer, ele admite que nem sempre a procriação é o resultado maior da relação sexual, né? Mas o prazer mútuo do casal. Eu trouxe esses casos concretos apenas para ilustrar a compreensão do Bonhoeffer, gente, e os desafios que ele coloca para a gente. Evidente que a gente deveria ter possibilidade e condições de discutir cada uma dessas coisas. Aqui eu coloco, então, o meu e-mail, né? O câmara@gmail.com, para a gente poder conversar e dialogar, e até eu receber críticas e palavras de vocês. Coloco o blog meu, Desdizeres, onde eu coloco uma série de questões de várias... onde eu discuto uma série de coisas, e também um podcast, que até agora eu estou precisando dar uma atualizada, onde eu coloco algumas questões. Muito bem. Vilhena, entrego então a palavra a você e abro a possibilidade de discussões, sempre lembrando que é uma tentativa que eu fiz de interpretar a ética com todas as dificuldades e de aplicar a ética à minha própria postura, né? Embora reconheça as dificuldades disso. Muito obrigado, Yupiragi, pela excelente exposição. Parabéns, foi muito bom. Nos faz pensar
sobre diversos aspectos da obra ética de Bonhoeffer, né? E sempre essa pergunta que você faz, ela me chamou a atenção, é como descobrir qual é a vontade de Deus. É bem interessante, Bonhoeffer, né? Porque a partir do momento que você abre mão, né, desses pressupostos bem comuns, né, de uma ética pautada em cima do conhecimento do bem e do mal, é como discernir, então, qual é a vontade de Deus diante de tal situação, né? Então, vale muito a pena nós conversarmos sobre isso e tantas outras questões que você colocou aí hoje à noite. Então, só para eu terminar a gravação, então, encerra por aqui a gravação e agora o bate-papo fica só entre nós, tá bom? Então, eu vou desligar aí, o pessoal que assiste depois, então, sabe o que está correndo, tá? Então, quem assiste aí, tchau, tchauzinho para vocês.